Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso Antes da História de hoje, porque agora nós vamos para a história do dia. Então, conta comigo em casa, vai. Pera um pouquinho, antes, hoje nós vamos encerrar a história. Hoje nós vamos terminar essa história. O terceiro capítulo é o capítulo final da história do Murilo. Então conte comigo. 1, 2, 3, começou. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, Murilo. E eu relatei no segundo capítulo da minha história a nossa volta do baile de Ribeirão Preto, a parada que eu dei com o meu carro naquela noite de luar, a conversa que eu tive com a Conceição, e o principal dessa conversa foi quando eu disse a ela que ela havia se apaixonado pelo homem errado. Teve um momento em que ela me pediu beijo. Beijo esse que eu não pude negar. E apesar de todos os pesares, beijo do qual eu guardo o sabor até hoje. Mas naquela noite ainda, quando eu deixei a Conceição, já perto da casa dela, que ela desceu, se despediu, eu permaneci alguns segundos segurando o volante, sem conseguir ligar o carro novamente. Ela desceu devagar. Antes de fechar a porta, voltou a me olhar, e eu nunca esquecerei aquele olhar. Não era o olhar de uma mulher apaixonada apenas, era o olhar de alguém que havia colocado toda a esperança da própria vida dentro de outra pessoa, e a outra pessoa era eu. E isso me apavorava. Vi quando ela caminhou lentamente até o portão. Em determinado momento, voltou-se mais uma vez, sorriu para mim entre lágrimas, levou delicadamente a mão nos próprios lábios, em seguida estendeu-a na minha direção assim, sabe? Como se devolvesse o beijo que ainda permanecia vivo na sua memória. Depois ela entrou. Fiquei ali imóvel e compreendi naquela madrugada que o beijo que parecia encerrar um sofrimento havia exatamente feito o contrário. Agora, ela me amava ainda mais. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. As cartas continuaram chegando, mas já não eram cartas escritas apenas com tinta. Eram escritas também com lágrimas. Cada envelope parecia pesar mais do que o anterior. Numa dessas cartas, a Conceição escreveu algo que me fez fechar os olhos por vários minutos antes de conseguir continuar a leitura. Ela disse o seguinte: Murilo, eu passei a vida inteira acreditando que algumas histórias nascem prontas no coração de Deus. Quanto mais eu penso em nós, mais me lembro da história da minha bisavó. A minha bisa deixou a Itália por amor, abandonou a família, sobrenome, costumes e atravessou um oceano inteiro para viver ao lado do homem que ela escolheu. Ela morreu antes de eu nascer. Talvez por isso eu carregue uma saudade que nunca consegui explicar. Às vezes sinto que eu continuo a história que ela não terminou. Não sei explicar. Talvez você possa achar que eu enlouqueci de vez. Mas quando estou ao seu lado, meu coração insiste em dizer o que eu já conhecia
antes dessa vida. Quando você segura minha mão para dançar, tudo dentro de mim parece voltar para casa. Talvez eu esteja completamente enganada. Talvez seja apenas uma mulher apaixonada tentando dar sentido à própria dor. Mas, se existe a menor possibilidade de eu estar certa, não me peça para eu desistir de você. Sabe por quê, Bonilo? Porque desistir de você seria como desistir de mim mesma. Eu terminei de ler aquela carta com os olhos marejados. Meu Deus, quanto sofrimento cabia dentro daquele coração. Ela não estava vivendo uma simples paixão. Ela estava entregando a própria existência. E justamente a mim, um homem que jamais desejou ferir alguém, porque eu nunca quis machucar uma pessoa, nunca. Isso eu juro. Um homem que sempre acreditou que dançar era a maneira mais bonita de fazer a outra pessoa sorrir. Eu queria que essa fosse a minha profissão. Como imaginar que aqueles mesmos passos acabariam conduzindo uma mulher por um amor impossível. E um amor que representa a vida. Gente, no caso dela não estava representando isso não. Porque eu passei a evitar os bailes durante algum tempo. Olha, até isso eu fiz. Inventava compromissos, dizia que eu estava estudando, que eu precisava trabalhar. Qualquer desculpa servia, mas fugir dela significava fazê-la sofrer. E encontrá-la significava fazê-la sofrer ainda mais. Porque pela primeira vez na vida, meu maior dom havia se transformado na minha maior angústia. Todas as noites eu perguntava a Deus o que eu deveria fazer. E todas as noites o silêncio era a única resposta. Até que eu compreendi uma coisa. Eu já não tinha o direito de permanecer escondido. Cada dia de silêncio alimentava uma esperança que jamais poderia florescer. Cada carta respondida com delicadeza fazia Conceição acreditar que ainda existia um caminho para nós dois. E esse caminho nunca existiu, gente. Nunca existiu. Naquela noite, eu tomei então a decisão mais difícil da minha vida. Eu olhei demoradamente para todas as cartas que ela havia me escrito, me enviado. Eu passei a mão sobre cada envelope, como quem se despede de um pedaço da própria história. Aí, respirei fundo e disse baixinho, apenas para mim mesmo: chega. Eu não posso permitir que ela continue sonhando com uma vida que eu nunca poderei oferecer a ela. Existe uma verdade. E a verdade é única. Uma única verdade. A verdade que um homem conhece há muitos anos. E essa verdade, quem conhece é o marido dela, o Eduardo, o filho do prefeito, o marido da Conceição. Ele conhece essa verdade. Talvez por isso ele jamais tenha sentido ciúme de mim. Ele percebeu aquilo que ninguém mais conseguia enxergar. Guardou meu segredo, protegeu meu silêncio. E agora, depois de tanto tempo, chegou o momento de fazer aquilo que eu passei a vida inteira evitando. Olhar nos olhos da Conceição e contar pra ela quem eu realmente sou. Chega de mentira. Chega de me esconder do que e de quem.
E o que eu colocaria à minha frente para me esconder? Que biombo seria capaz de ocultar essa verdade? Que biombo seria capaz? Durante muitos anos eu pensei que eu levaria aquele segredo comigo até o último dia da minha vida. Que bobagem, né? Que besteira. Talvez fosse mais fácil se eu conseguisse. Talvez doesse menos. Sim, talvez eu conseguisse continuar usando a dança para esconder aquilo que nunca tive coragem de dizer em voz alta, porque na dança eu podia ser um homem, o homem desejado pelas mulheres. Eu acho que é isso que a sociedade queria de mim, a minha mãe queria de mim, meu pai queria de mim, minhas irmãs. E talvez talvez você que esteja assistindo essa história, talvez você quisesse de mim que eu fosse aquele homem que fascinava as mulheres quando eu dançava com elas. Eu acho que você também talvez tivesse essa expectativa a meu respeito. Mas eu não posso atender essa expectativa. Lamento. Não posso, não. E a Conceição já havia sofrido demais, coitada. Ela merecia a verdade. Antes, porém, eu preciso contar para vocês por que o Eduardo jamais sentiu ciúme de mim. Bem, vocês sabem que eu fiz a faculdade de engenharia e que ele estudou comigo. Nossa amizade começou ainda na faculdade. Embora pertencêssemos a famílias muito diferentes, havia entre nós um respeito sincero. Eduardo, ele era um homem inteligente, observava mais do que falava. E na mesma época, outro rapaz fazia parte do nosso círculo de amizades. Seu nome era Reginaldo. Reginaldo, ele fazia o mesmo curso que nós de engenharia. E foi com o Reginaldo que eu conheci um sentimento que até então eu nem sabia explicar. Nós dois vivíamos escondidos, não por vergonha um do outro, mas porque naquele tempo bastava um comentário para destruir a reputação de uma vida inteira. O preconceito era tão forte, mas tão grande, que muitos aprendiam a sobreviver em silêncio. E foi assim que vivemos. Sem promessas públicas, sem fotografias, sem mãos dadas pelas ruas, mas com um amor verdadeiro. Reginaldo foi o primeiro homem que enxergou em mim algo além do dançarino de bailes. Ele conhecia minhas lágrimas, ele conhecia minhas renúncias, conhecia o menino que nunca pôde ser bailarino por medo de decepcionar a própria mãe. E o Reginaldo me amava exatamente assim como eu sou. Isso é difícil. É muito difícil. Você que está assistindo a minha história sabe que é difícil alguém te amar do jeito que você é, sem tirar e nem pôr. Amar você do jeitinho que você é, sem criar falsas expectativas. Ele me amava por inteiro e eu acreditava que um dia encontraríamos coragem para viver sem esconder quem éramos. Mas Deus escreveu outra história. Numa tarde que eu jamais esquecerei, Reginaldo viajava num pequeno DKV, que era um carro da época. Na verdade se escrevia DKW, mas o pessoal chamava o carro de DKV. Quando ele tentou atravessar uma passagem de nível, e o destino foi cruel. Uma composição ferroviária atingiu a DKV. E Reginaldo partiu naquele mesmo instante. Naquele dia, não perdi apenas o homem que amava. Perdi o único lugar onde eu podia ser completamente verdadeiro. E o Eduardo
acompanhou meu sofrimento de perto. Cheguei a chorar com Eduardo. Ele, discreto, inteligente, não fez perguntas desnecessárias. Não exigiu explicações. Esperou que eu encontrasse forças para falar. E quando finalmente eu consegui abrir o meu coração, ele apenas colocou a mão assim no meu ombro, sabe, o Eduardo? E jamais esquecerei suas palavras. Disse o Eduardo para mim: Murilo, sua vida pertence a você, Murilo. O que você acabou de me confiar morrerá comigo. E morreu mesmo. Porque nem mesmo a Conceição soube. Eduardo carregou aquele segredo durante todos aqueles anos. Foi exatamente por isso que ele nunca teve ciúme quando a esposa dele dançava comigo. Ele sabia que eu jamais disputaria o amor de uma mulher. Ele conhecia a minha essência. O Eduardo conhecia. Ele sabia quem eu era. E respeitava assim. Sem dedo em riste, sem acusação. Me respeitava assim. Dias depois do nosso beijo entre mim e a Conceição, a mulher dele, dias depois, eu compreendi que eu já não podia esconder mais nada. Então eu escrevi outra carta, talvez a mais difícil de toda a minha existência. Querida Conceição, se existe uma pessoa nesse mundo que merece conhecer a verdade, essa pessoa é você. Durante toda a minha vida eu tentei corresponder às expectativas das outras pessoas. E escondi o meu maior sonho quando me impediram de ser bailarino. Depois, escondi a parte mais profunda do meu próprio coração. Não porque ela fosse errada, mas porque o mundo ao meu redor me ensinou que eu jamais seria aceito por esse mesmo mundo se eu falasse a verdade. Você vê que certas verdades são difíceis de serem ditas, né? Tem verdade que é assim. Embora as pessoas queiram a sua verdade sempre. Mas existe outra verdade que preciso lhe contar. Conceição, eu nunca consegui amar uma mulher da maneira como você merece ser amada, Conceição. Anos atrás, eu conheci um homem chamado Reginaldo, e ele sim foi o grande amor da minha vida. Nós nos amamos em silêncio. Vivemos escondidos porque acreditávamos que aquele tempo jamais nos permitiria viver de outra maneira. A vida levou esse homem cedo demais. Desde então, eu permaneci sozinho. Não porque eu tenha deixado de acreditar no amor, mas porque eu perdi a coragem de procurá-lo novamente. Conceição, o beijo que nós trocamos naquela noite foi verdadeiro. Foi um beijo de carinho, de respeito, de profunda ternura. Mas eu jamais poderia transformá-lo na promessa de uma vida que não seria verdadeira para nenhum de nós. Conceição, você merece ser amada por inteiro. E eu não posso te amar assim. E eu não tenho o direito de oferecer apenas uma parte de mim para você. Eu não posso dizer para você, olha, me ama desse jeito que eu vou te amar como amiga, sabe? Eu não atendo a tua expectativa e você não atenderá a minha. Portanto, eu até prefiro
que nós nunca mais nos encontremos. Eu sei que é difícil, mas eu até prefiro que nós nunca mais dancemos uma música. Quando eu terminei aquela carta, eu senti que pela primeira vez desde menino eu respirava sem carregar o peso da mentira. Dias depois, a resposta de Conceição chegou. O envelope estava molhado, não pela chuva, pelas lágrimas. Ela escreveu apenas uma frase que nunca saiu da minha memória. Murilo, talvez você tenha explicado quem é, mas ainda não conseguiu convencer o meu coração de que nossas almas não se reconheceram muito antes de nossos olhares. Vou repetir essa parte. Talvez você tenha explicado quem é, mas ainda não conseguiu convencer o meu coração de que nossas almas não se reconheceram muito antes dos nossos olhares. Naquele instante eu compreendi que existem verdades capazes de libertar a razão, mas nem sempre conseguem convencer um coração profundamente apaixonado. Sim, porque quando a Conceição recebeu a minha última carta, ela pediu que nós nos encontrássemos apenas mais uma vez, embora eu tenha deixado claro que eu não queria mais. Lembram? Escrevi. Melhor que a gente não se encontre, melhor que a gente não dance mais, melhor. Mas, diante da proposta dela, eu aceitei. Não porque ainda houvesse alguma dúvida dentro de mim, tipo assim, de repente eu ainda posso me apaixonar por ela. Não havia essa dúvida, mas porque eu lhe devia a verdade inteira. Então nós nos encontramos no mesmo lugar onde semana antes a lua havia iluminado aquele único beijo que trocamos. Dessa vez ela chegou até lá de carro próprio. Eu cheguei através do meu carro. A paisagem continuava a mesma. As árvores balançavam suavemente. O vento trazia o perfume da terra molhada. Mas nós dois já não éramos os mesmos. Conceição chegou em silêncio. Os olhos dela estavam inchados, denunciavam noites inteiras sem dormir, de quem chorou muito durante alguns minutos. Nenhum de nós conseguiu dizer uma única palavra. Foi ela quem rompeu o silêncio e fez uma pergunta para mim de cara. Ela olhou para mim e fez uma pergunta: Murilo, e aí? Ainda existe uma esperança? Peraí, depois de tudo que eu falei, ela olhou para mim e falou assim: Murilo, e aí? Ainda existe uma esperança? Tem alguma esperança? Eu respirei profundamente. Aquela era a pergunta que eu jamais imaginava ouvir, e vou dizer mais. Era a pergunta que eu temia ouvir. Segurei delicadamente suas mãos. Conceição, durante toda a minha vida eu permiti que outras pessoas escolhessem o meu destino. Ela me olhou ainda sem me compreender e eu segui. Quando eu era menino, tudo que eu queria era dançar, Conceição. Desde a primeira vez que eu assisti Fred Astaire em The Bandwagon, eu soube exatamente o que eu queria ser, o que eu desejava ser. Eu queria viver sobre um palco. Eu queria transformar música em movimento. Eu queria fazer da dança a minha profissão. Mas a minha mãe jamais aceitou. Passei a vida tentando ser o filho que ela sonhou, o engenheiro que ela queria que eu fosse, o homem que a sociedade esperava que eu fosse. Fui sufocando meus sonhos. Fui escondendo a minha verdade, até me esquecer de quem eu realmente era. Não posso, Conceição, não posso continuar vivendo escondido, nem esconder isso de você.
Você merece conhecer toda a verdade. Conceição apertava as minhas mãos com força, como quem ainda lutava contra a resposta que já intuía. Talvez não. Você é a mulher mais linda que eu conheci. Você é uma mulher maravilhosa, inteligente, gentil. Conceição, qualquer homem teria o orgulho de dividir uma vida inteira com você. Mas entenda, esse homem não sou eu. As lágrimas começaram a escorrer novamente pelo rosto dela. Você acredita que eu seja a continuação daquela história da sua bisavó? Acredita que nossas almas já se conheciam antes dessa vida? Eu respeito tudo isso que você fala, e respeito esse sentimento, e respeito profundamente, mas não posso construir a minha vida sobre uma esperança que eu jamais vou conseguir realizar. Nessa hora eu chorava em silêncio e ela chorava copiosamente. Olhava para mim como quem via um sonho escapar lentamente entre os dedos. Foi quando ela teve forças de dizer para mim assim: eu queria tanto que você estivesse errado, Murilo. Eu também gostaria de poder lhe oferecer a felicidade que você imagina existir ao meu lado. Mas eu estaria mentindo para você, Conceição. Eu passei anos demais vivendo atrás de mentiras. Ela deu um pequeno passo na minha direção. Levantou lentamente uma das mãos, acariciou meu rosto. Sabe quando a pessoa acaricia o seu rosto? Depois ela sorriu entre lágrimas. E ainda passando a mão pelo meu rosto, falou: Então me dê um último beijo. Só isso. Um último beijo. Um beijo de despedida. Apenas mais um. Só um. Para que eu possa guardar você dentro da minha memória, da minha alma. Eu fechei os olhos por alguns segundos. O primeiro beijo já havia tornado tudo tão mais difícil. Então eu não sei onde eu fui buscar aquela força, mas eu balancei a cabeça negativamente. Não me peça isso, Conceição. Não me peça. Ela baixou lentamente a mão. Não me peça isso, Conceição, por favor. Foi naquele instante que eu vi o coração dela se partir. Olha aqui um parênteses. Talvez seja muito difícil para uma mulher. Apesar de eu ser quem eu seja, eu não consigo raciocinar com a cabeça de uma mulher. Mas deve ser muito difícil para uma mulher escutar. Quando ela pede um beijo, escutar daquele homem: não me peça isso, porque isso vai fazer com que tudo fique mais difícil. Eu não vou te... Deve ser muito difícil para uma mulher escutar isso. Diga para mim nos comentários se é. Não houve gritos, não houve revolta. Apenas um silêncio tão profundo que parecia doer mais do que qualquer palavra. Ela respirou fundo, ela pegou assim um lenço, enxugou as lágrimas, tentou sorrir, não conseguiu, e disse, já abrindo a porta do carro: adeus, Murilo. Adeus, Murilo.
e entrou no carro, ligou o motor e partiu. Eu fiquei lá. Como era estrada de chão batido, me lembro que o carro levantou uma poeira. Aquela poeira me cobriu, ainda bem. Representou para mim que eu estava num teatro e foi como se a cortina do teatro tivesse descido, sabe? Aquela poeira que subiu cobriu assim o meu rosto. Ninguém via o meu rosto. Ainda bem. Depois desse adeus, Murilo, e a Conceição foi embora. Eu fiquei olhando enquanto ela desaparecia ao longe e uma angústia tomou conta de mim. Pela primeira vez desde que nós nos conhecemos, eu senti medo. Não medo por mim, medo dela. Naquela noite a Conceição escreveu uma longa carta. Nela colocou tudo aquilo que jamais conseguiria dizer olhando nos meus olhos. Falou do amor que sentia, da saudade que já começava antes mesmo da despedida. Escreveu que jamais se arrependeria de ter me amado, porque amar alguém que nunca mentiu também era uma forma de dignidade. Depois, dobrou cuidadosamente aquelas folhas e guardou dentro de um envelope. E ninguém soube da existência daquela carta. Alguns dias depois, a nossa cidade iria amanhecer mergulhada numa tristeza inesperada. Porque uma tragédia havia acontecido. Se eu soubesse, Paulinho Boa Pessoa, que tudo aquilo que eu disse para Conceição teria aquele peso, olha, eu nunca teria dito. Eu me condenei sim, eu me culpei sim, porque afinal de contas eu neguei para ela o último beijo. Ela disse que seria o último beijo. Bom, se ela disse que seria o último beijo é porque ela já tinha pensado em tudo que iria acontecer. Então mesmo se eu tivesse dado o beijo, teria acontecido? Interrogação. Ou se eu tivesse dado aquele último beijo, talvez não tivesse acontecido. Eu nunca terei essa certeza. E por isso eu terei sempre comigo essa culpa. A nossa cidade amanheceu muito triste, porque uma tragédia havia se abatido sobre a nossa cidade, sobre as nossas vidas, sobre Conceição. Ela acabou se apoderando da arma do marido dela, voltou essa arma contra a própria cabeça e, lamentavelmente, ela apertou o gatilho. E foi assim que a Conceição partiu, não apenas da minha vida, mas desta vida,
A notícia se espalhou rapidamente. O motivo nunca ficou esclarecido. Por que ela fez aquilo? Eu sabia, mas só eu sabia. Eis a questão. Por que ela fez aquilo? Tão linda, tão bonita, tão bem casada, tão amada. Tinha de tudo. Na vida da Conceição, as pessoas comentavam na cidade, na vida da Conceição não faltava absolutamente nada. Ora, se não faltava absolutamente nada, então por que ela fez isso? Eu sabia o motivo. Eu sabia a razão. Apenas se dizia entre lágrimas e espanto que uma tragédia interrompera cedo demais a vida de uma mulher tão linda. Eu fui ao velório. A cidade inteira foi ao velório. Talvez tenha sido, da história da nossa cidade, o mais movimentado entre eles. Ela era querida. Ela foi rainha do carnaval. Ela foi Miss da cidade. Ela era muito querida. Além de ser a nora do prefeito naquela gestão em que ela falece. Eu passei longos minutos naquele velório, olhando para aquele rosto sereno que tantas vezes iluminara os salões de baile. Eu peguei assim o meu lenço branco, e chorei, enxugando as minhas lágrimas, e quem me via chorar e sofrer sabia que talvez eu chorasse a falta da minha companheira das danças. Passei longos minutos olhando para aquele rosto sereno. Ajudei na hora do sepultamento. Eu ajudei o Eduardo, o marido, a carregar o caixão até a sepultura. Éramos 6 homens. Eu e Eduardo estávamos à frente, segurando as alças do caixão. Nenhum de nós conseguia dizer uma única palavra durante o enterro. E quando as últimas pessoas começaram a deixar o cemitério, eu fiquei lá no túmulo dela, não sei, rezando eu não conseguia. Eu fiquei ali triste, chorando, sei lá. E quando eu já estava saindo, eu ouvi alguém chamar no meu nome, Murilo. Escutei alguém chamando por mim, Murilo. Era o Eduardo, o marido, o viúvo. Seus olhos estavam vermelhos. E ele tirou assim do bolso interno do paletó um envelope. Aproximou-se lentamente. Não me entregou o envelope, mas segurou na mão dele e falou: ela escreveu isso antes de partir. E ele leu. No envelope, naquele pedaço de papel que estava naquele envelope, ela contou tudo. Contou que jamais me acusassem de qualquer coisa. Assim como confessou que me amava. E ele falando por ela. Murilo, ela contou que jamais a enganou, que nunca você prometeu que fugiria com ela. Que aconteceu um beijo, sim, único, mas que foi a pedido dela. Que você tentou protegê-la até o último instante, até o último momento.
Eduardo respirou profundamente, olhou diretamente nos meus olhos. Durante muito tempo eu pensei que perderia minha esposa para outro homem. Hoje entendi que isso nunca aconteceu. Porque ela se apaixonou em verdade, Murilo, pela sua arte, pela delicadeza com que você conduziu uma